Amém, irmãos? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa da Escola Bíblica. Lembrando que para esse currículo nós estamos utilizando o livro do nosso irmão Fernando Angeli, Conselhos Importantes para Novos Cristãos. Então, esse livrinho aqui. Hoje nós vamos continuar a partir da página 56. Estamos caminhando ao final do capítulo 3, amém? Então, só lembrando o que nós vimos nas últimas aulas sobre a questão do pecado e também da justificação de Cristo em nós. E é bem importante nós entendermos isso. Por quê? Nesse curso aqui, nós estamos dando uma boa base para vocês. Então, assim, hoje existem muitas heresias, muitas pessoas falando, enfim, coisas que não são do Evangelho. E qual que é a melhor forma de nós nos defendermos disso? Estudando a Bíblia e aprendendo o verdadeiro Evangelho. Então, assim, o estudo da defesa da fé, que a gente chama de apologética, ele é muito grande, ele é muito vasto. E você tem várias heresias, você tem várias pessoas falando coisas, enfim, diversas contra a Bíblia. Porém, se você sabe o fundamento, se você sabe aquilo que Deus deixou pra gente, quanto melhor o possível, às vezes você vai ouvir uma heresia, você nem sabe de quem que é, qual que é a origem. Mas pelo menos você vai olhar e falar, isso está errado, isso é heresia, isso aí não é bíblico o que ele está falando. Então é bem importante que nós estudamos certinho, esse tempo aqui de escola bíblica é um tempo também onde vocês têm dúvida para vocês tirarem com a gente. E como eu falei, esse livro aqui ele dá uma boa base, um bom fundamento ali dos princípios de fé cristão. Então, como nós estávamos falando, a questão da justificação em Deus, na aula passada, nós vemos o texto de Romanos 5, onde a justificação ela também vem no sentido de reconciliação. Por quê? Desde que Adão caiu, nós nos tornamos inimigos de Deus, assim como nós vimos em Efésios 2. Ali ele fala que nós éramos inimigos de Deus e que nós éramos filhos também da ira, ou seja, a ira do próprio Deus estava vindo contra nós. Então Cristo, ele é o mediador. O que é o mediador mesmo? É uma pessoa que se coloca no meio de um conflito para que as partes que estão envolvidas nesse conflito entrem em paz novamente. Quem que eram as partes? É um Deus totalmente santo, que nós vimos que um dos atributos dele é ser santo, 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 e o ser humano caído, rebelde, que tem uma falha na natureza dele, uma natureza pecaminosa e ruim, desde ali que o seu representante, que foi Adão, pecou. Então, esse mediador que é Cristo fez a reconciliação entre nós e Deus. É por isso que é tão importante nós entendermos também a questão do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Porque às vezes a gente olha e fala assim, Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Tá, mas o que isso significa? O que significa nós sermos pecadores? O que significa Jesus Cristo ter vindo e ter morrido por nós? De uma maneira superficial, nós sabemos. Mas aqui é um curso de escola bíblica, a gente sempre vai tentar um pouco mais profundo. Então uma das coisas que a gente tem que ter é que Cristo, o sacrifício dele nos reconciliou novamente com Deus. E não há como nós nos achegarmos a Deus sem Cristo. Tá? Então salvação sem Cristo, assim, não existe. E outra coisa também que é bem interessante, e nós vimos na última aula, é que para o ser humano só existe dois caminhos. Ou ele é filho de Deus, ou ele é filho da ira. Não existe um meio termo. Não existe aquilo de, a pessoa foi uma pessoa boazinha a vida inteira. Ok, mas precisa ter Cristo, porque a eternidade dela é um fator determinante. Se você não tem Cristo, se você não crê em Cristo, infelizmente é uma pessoa condenada. Assim como aqueles que têm Cristo são pessoas que são reconciliadas. E uma coisa que a gente viu também aqui, que a gente frisou bastante, que já vai dar início à nossa aula aqueles por quem Cristo morreu já não tem dívida nenhuma perante Deus. Nós vivemos uma vida santa, casta, porém o nosso pecado, por causa da obra de Cristo, nós nos tornamos o quê? Justificados por ele. E uma das coisas que a gente falou da justificação foi a questão da imputação. Lembrando que a imputação é você pegar algo
e transferir isso para alguém. Então, nós, seres humanos, éramos pecadores, éramos réu de juízo. Como eu falei, nós estávamos diante, se nós estivéssemos diante de um juiz, que é o Deus justo, santo, 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 a gente estaria preparado? Nós vimos que não. Porém, essa culpa nossa, essa nossa maldição caiu em Cristo. Então, nós imputamos o nosso pecado e a nossa maldição em Cristo. E Cristo imputou a sua santidade e justiça em nós, nos tornando justificados. Porque, como eu falei, às vezes a gente olha essa palavra justificado e não faz muito sentido, então também nós temos um sentido raso. Porém, justificado é isso, é que nós não éramos justos. E nós não somos justos, mas por causa da justiça, que é um atributo de Deus manifestado em Cristo, ele nos tornou isso através do seu sacrifício. Então, isso é você imputar. É a doutrina da imputação. Quando vocês forem ver, né, provavelmente quando vocês forem ler algum material ou consultar algum mestre da palavra, eles falam essa palavra imputação. E geralmente eles não deixam assim claro o que é, porque eles entendem às vezes, né, dependendo do material que você lê, que você já sabe isso, né, já é algo que, enfim, você já teve contato. Então é bem importante. E aí, nós vimos também que essa maldição, né, a gente viu ali no texto de João 3, 14, 15 e 16, que Cristo ele torna-se maldição por nós. Existe uma passagem lá no Antigo Testamento em que o povo de Israel cai uma maldição das serpentes. Então Moisés ele pega um madeiro ali, né, porque Deus orientou, e faz uma serpente de bronze e estende aquilo ali no madeiro, e Cristo é comparado a isso também. Por quê? Porque isso é um sinal de maldição. Então, o que o pecado também imputou em Cristo foi essa maldição que caiu sobre ele. E bem importante, né, a gente falar. Quando a gente fala em pecado, nós vamos trabalhar isso muito no próximo livro, que é a questão do arrependimento. Porque às vezes a gente não se arrepende. A gente tem vários sentimentos, que no capítulo 4, inclusive, eles vão falar isso, e não é um verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque o que nós cremos que é arrependimento é você ser tocado por Cristo e você realmente ter vamos dizer assim, essa consciência que aquilo ali é pecado, que aquilo ali te afasta de Deus. Não é só, mentira é errado, ou mentira é moralmente ruim, ou, por exemplo, qualquer coisa que eu faça que, né, eu entendo é moralmente ruim. Não. Primeira coisa é pecado, porque ele fere a santidade de Deus. Então ali na página 56, ele vai falar sobre um livro que é bem interessante e que eu recomendo fortemente, principalmente para quem tem crianças e adolescentes em casa, que é o livro do O Peregrino. Pode ler ali alguém, por gentileza, o primeiro e o segundo parágrafo, por favor? Pode ler? Pode ler. Portanto, os pecadores convertidos a Cristo não serão condenados, mas viverão eternamente. Trabalharemos esse aspecto com maior profundidade no próximo capítulo. Uma analogia parecida sobre o olhar para Cristo e ser salvo encontra-se no livro O Peregrino, de John Bunyan. O livro também contém alegorias em sua narrativa, e em um dado momento, o personagem chamado Cristão encontrava-se com um enorme fardo nas costas. O fardo representava seus pecados, vestindo roupas rasgadas, sua justiça própria, que era como trapos diante de Deus. E ele não conseguia se livrar desse fardo de maneira alguma. Cristão morava em um lugar chamado Cidade da Destruição e sabia que não poderia escapar da ira vindoura, do juízo final, da qual o seu livro, a Bíblia, falava. Então, quem tem crianças e adolescentes em casa, esse livro é um livro bem legal, assim, ele ensina muitos princípios cristãos. Ele é a jornada, né, desse personagem cristão, que ele sai ali da cidade dele em rumo à cidade celestial. E no meio do caminho acontecem várias coisas que acontecem na nossa vida cristã também, mas de uma maneira bem, como que eu vou dizer, simples, uma maneira que as crianças podem ler e elas vão entender, tanto que nós já trabalhamos esse livro com crianças, né, amor?
A gente trabalhamos esse livro e as crianças olhavam assim, nossa, mas aquilo então que ele está carregando pesado, aquela mochilona, é o pecado? A gente, é isso mesmo, é o pecado. Ah, mas esse personagem aqui, o evangelista, é o evangelho de Cristo? É isso mesmo. Então é um livro bem legal assim para você mostrar para suas crianças. E por que eu estou falando isso? Porque se nós às vezes temos algumas falhas no conhecimento em relação ao pecado e também à obra de salvação, às vezes isso se reflete muito nas nossas crianças. Elas não conseguem entender o que é o evangelho, o que é você ser um pecador, o que é você ser uma pessoa que precisa de arrependimento, né, para ter ali a salvação em Cristo. Então é muito importante que a gente trabalhe isso também nas nossas crianças. Por quê? Porque os nossos filhos, eles carregam a natureza pecaminosa de Adão. Apesar de alguns deles ainda não ter a plena consciência. Um dia eles vão ter. É uma coisa assim que eu não consigo responder assim. Qual que é a idade, né, que uma pessoa tem a plena consciência do pecado? Eu ainda não sei responder, tá, irmãos? Mas o fato é, em algum momento das nossas vidas, nós temos a consciência do bem e do mal. E quando nós temos a consciência do bem e do mal, é aí onde nós tornamos, inclusive, réus de juízo, caso nós não estamos em Cristo. Porque como o livro aqui falou, aqueles que estão em Cristo já não tem mais condenação. Nós temos uma vida difícil, onde nós vamos ter uma caminhada, né, até a nossa morte, até Jesus voltar, se for o caso, que vamos ter contratempos, nós vamos ter falhas no meio do caminho, porque ainda nós somos humanos, somos de carne, e a gente vai caminhando rumo, né, vamos dizer assim, ao nosso fim, que seria a nossa vida. Porém, todo esse processo, essa caminhada, Deus ele vai estar sustentando a gente. E isso, esse livrinho aqui ele também mostra que apesar das dificuldades, Deus está ali. E não é pela nossa força, porque até mesmo nós mantermos ali no caminho justo e nós termos essa obra de salvação dando frutos dentro da nossa vida, é o próprio trabalhar do próprio Deus, o próprio Espírito Santo em nós. Então é bem importante também nós entendermos que não é pelas nossas obras. E as nossas obras elas nunca vão nos justificar, assim como também nós mantermos a nossa fé em Cristo, também é um trabalhar dele em nossas vidas. Então é bem importante a gente ter isso. E esse livrinho ele mostra bastante. E, mais uma vez ali, trazendo, nós temos que ter essa consciência, inclusive, quando nós formos tomar a ceia do Senhor. Jesus Cristo ele morreu. Jesus Cristo, ele realmente foi moído pelos nossos pecados. E às vezes a gente, uma vez eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, se a gente, provavelmente, se Deus permitisse que a gente tomasse uma chibatada que Jesus Cristo tomou por causa do meu pecado, e quando eu falo do meu pecado é do meu, Erasmo, individual, provavelmente eu levaria o pecado muito mais a sério que eu levo hoje na minha vida. Porque Jesus Cristo ele morreu para pagar todos os nossos pecados. Os pecados da sua igreja, os pecados daqueles que foram salvos por ele. Nós não temos a dimensão do que é o nosso próprio pecado, às vezes. Às vezes a gente olha e faz pouco caso. Às vezes a gente fica brincando com a nossa carnalidade, com aquilo que Deus falou que é fraco, que é a nossa carne, são as nossas concupiscências, ou seja, esse desejo, essa inclinação para o mal, e a gente faz pouco caso disso. E, como eu falei, se a gente tivesse provavelmente sofrido alguma coisa que Jesus Cristo ali, nem que fosse uma chibatada em nós, pelo nosso pecado, acho que a gente levaria muito mais a sério. Porque a igreja, às vezes, não se desperta, às vezes, nossa vida comum, nós também não nos despertamos, deixamos entrar muita coisa errada, que a gente sabe que é errado nas nossas vidas, e a gente não trata. E a gente fica demorando. Então, olha e fala assim, isso aqui é pecado? Não, né? Depois eu peço perdão, sabe? Depois eu me arrependo. Só que você imagina que alguém morreu por esse pecado. E o preço foi alto. Foi o próprio Deus. Então, por isso que eu digo que tanto eu quanto creio aqui também que deve ser um problema nosso como seres humanos, às vezes a gente não leva tão a sério o peso dos nossos pecados. Então, quero que a gente leia, por gentileza, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta estrofe. A terceira estrofe ele vai continuar ali falando sobre o livro ainda o Peregrino. Se você verdadeiramente crê em Cristo. Se alguém puder ler, por gentileza. Não é a terceira, né? Isso, a quarta. É uma continuação do livro ali.
Se você verdadeiramente crê em Cristo, saiba que naquela cruz, Cristo estava pagando o preço pelos nossos pecados. Ele estava sendo punido em nosso lugar para que fôssemos reconciliados com Deus. A Confissão Londrina acerta ao afirmar que Pode ler. este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. E foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, e lá está, assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar os homens e anjos no fim do mundo. Então, como nós já dissemos anteriormente, isso aqui resume bem o que a gente falou. O Evangelho, ele pode ser a pior notícia na nossa vida. Imagina alguém chegando e falando assim, olha, você é pecador, você é réu de juízo. Assim como ele também é a melhor notícia que nós podemos receber na nossa vida. Como aquela analogia que ele fez aqui do médico. Nós estamos diante de um médico que olha e fala assim, olha, você vai morrer daqui a 3 meses. Você tem uma doença terminal que está corroendo o seu corpo. Mas, só dele falar esse mas, a gente já, opa, então tem alguma coisa que pode ser feita. Amém. E o Evangelho é isso. Olha, você está condenado ao inferno. Olha, todos nós somos pecadores. Olha, por causa de um pecado que foi de um representante nosso que foi Adão, nós hoje somos o quê? Perseguidos pela ira de Deus. Mas, se crermos em Cristo verdadeiramente, Ele pode nos dar a salvação. Então, essa é a melhor notícia que nós podemos receber. E uma das coisas assim que a gente já falou aqui, quando você vai falar isso para outra pessoa, principalmente quando você está evangelizando, você toma muita portada na cara, tá? Infelizmente. Mas tem as pessoas, uma coisa assim que a gente vê é que a maioria delas reconhece que elas estão erradas. Mesmo não conhecendo o Evangelho, quando você pergunta para a pessoa ali naquele momento, mesmo que seja um diagnóstico às vezes muito rápido assim da vida dela, ela olha e fala assim, puxa, olha, eu faço um monte de coisa errada. Era bem interessante quando a gente fazia evangelismo, a gente parava umas pessoas, a gente falava assim, oh, você acha que você conseguiria assim, tá ali diante de Deus? Falava, não, nossa, eu faço um monte de coisa errada, puxa, eu estou totalmente errado na minha vida. A pessoa reconhecia. Como eu falei, nós temos um senso de moral, ou seja, do que é certo e o que é errado, que foi o próprio Deus que colocou em nós. E é bem interessante porque quando nós somos confrontados pelo nosso pecado, a gente sabe que está errado. É por isso que dói. É por isso que é tão complicado a gente ouvir que nós somos pecadores. Porque no fundo, nós sabemos que é a verdade. Nós temos a consciência que nós somos podres por dentro. Às vezes a gente não tem uma consciência plena. Nós não sabemos a profundidade, mas nós sabemos. E aí o Evangelho ele vem, ele faz assim, ó, ele escancara essa porta. Tipo, tá vendo, Erasmo? Ó, você não é tudo isso, tá? Você não é esse ser totalmente bonzinho. Mas existe uma salvação. Mas existe alguém que morreu e que pode reverter esse seu quadro de morte. Pode converter isso que está te roendo por dentro, né? Isso que está te simplesmente levando a uma morte. E agora eu não estou falando de uma morte física, mas sim uma morte eterna. Que é bem pior do que uma morte física, porque uma morte física, ela é temporária, né, na sua vida, porque como eu falei, se você viver muito assim, estourando, você viver 100 anos, é muito pouco comparado à eternidade que você vai passar. Ou uma eternidade com Cristo, ou uma eternidade na condenação eterna. Mas, para essa morte eterna, tem um jeito. Às vezes para sua morte física não tem. Às vezes a gente olha e o ser humano é muito imediatista. Acha que o principal problema dele está onde?
está numa doença. Nós vimos aqui quando nós estávamos falando sobre Jesus Cristo ser Deus, a questão do paralítico. Que Jesus Cristo ele chocou as pessoas quando ele simplesmente falou assim, o que é mais fácil, hein? Eu dizer para esse homem aqui, perdoados estão os teus pecados, ou então, levanta dessa maca e anda. Aquilo foi uma pergunta muito complicada. Por quê? Porque, fisicamente você falando, aquela doença física, gente, humanamente falando, é impossível você simplesmente olhar para um ser humano e falar assim, então, levanta e anda. Porém, uma doença espiritual é muito pior. Porque eles sabiam que, por exemplo, a questão da cura, profetas já curaram na antiga aliança. A gente vê profetas até ressuscitando mortos, mas perdoar pecados, aí não. Porque só Jesus Cristo perdoa pecados. Só Ele tem esse poder. Como nós falamos, só Ele teve o poder de vencer plenamente a morte. Porque outras pessoas ressuscitaram. Mas apenas Jesus Cristo, pela sua própria força e por ter sido 100% Deus, ressuscitou e venceu a morte. Então, essa é a diferença da ressurreição de Cristo para a ressurreição de outras pessoas. Ele era Deus, ele ressuscitou porque ele é o Cordeiro de Deus. Outras pessoas ressuscitaram porque assim Deus determinou e elas passaram pela morte novamente. Jesus Cristo não, ele passa pela morte, ele é glorificado e hoje ele está junto a Deus. Né? Ali sendo Deus também, o Deus Filho. Então, fechando aqui, vamos para o próximo parágrafo, na página 58. Eu vou ler. Esta é a boa nova, e esta é a notícia que nos traz paz, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Se alguém puder ler se alguém puder abrir por gentileza, quando eu terminar a gente lê. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então é muito importante que nós tenhamos sempre essa visão. Jesus Cristo ele veio, morreu pelos nossos pecados, porém ao terceiro dia ele ressuscitou. Unidos a ele, somos salvos da ira vindouras e levados para a cidade celestial. Amém? Alguém pode ler por gentileza a referência de Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Então, salvação, vindo para todos. Vou continuar aqui. Então, fechando o capítulo. Aprendemos neste capítulo duas coisas entre as mais importantes que precisamos saber nessa vida, resumidas por John Newton na seguinte frase: minha memória já quase foi, mas recordo duas coisas, que sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. Amém, irmãos? Então vamos fazer agora uma breve recapitulação desse capítulo. Nós vimos lá no comecinho sobre a questão da criação. Então Deus, ele cria todas as coisas, ele cria Adão segundo a imagem dele, e Adão tinha o quê? O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a plena escolha do bem e do mal. Adão ele poderia escolher se ele ia pecar ou não. Então Adão ele é desobediente, que vai ali no tópico 2, e ele cai, ou seja, ele é rebelde a Deus. A partir desse momento, toda a humanidade tem uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque Adão ele era o representante da humanidade. Como a professora Luísa falou na primeira aula. Você imagina o nosso presidente Lula, hoje chegando e falando assim: irei declarar guerra contra o país tal. Irmãos, não é, vamos dizer assim, às vezes a nossa vontade, mas nós vamos estar em guerra com aquele país tal, porque o nosso representante maior declarou essa guerra. Assim como também o ser humano, o nosso representante Adão, foi pecador, caiu, escolheu desobedecer a Deus. A partir desse momento, nós cremos que nós não temos mais o livre-arbítrio. Por quê? Porque se a gente te falasse assim, não, eu tenho livre-arbítrio, irmão,
eu sou salvo. Como eu falei, às vezes eu não tenho a plena consciência do pecado na minha vida, no sentido assim, às vezes eu não levo tão a sério quanto eu deveria. Mas uma coisa eu sei, eu sou salvo e eu gostaria de parar de pecar, só que eu não consigo. Se eu não consigo parar de pecar, e se eu quero escolher, eu faço, não, eu não vou mais pecar, e eu vou lá e peco, é porque eu não tenho mais livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é esse tipo de coisa. Quando Adão, ele peca e nós perdemos esse livre-arbítrio, agora nossa natureza ela é pecaminosa, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter uma plena consciência do que é pecado. Nós não cremos que crianças até uma certa idade, como eu falei, nós não temos assim um parâmetro, é com 3, é com 4, é com 5, é com 6. Nós não temos esse parâmetro, mas nós cremos que em algum momento essa pessoa ela vai ter a plena consciência do pecado. E aí, aonde ela vai ser, né, réu de juízo caso ela não crê em Cristo. É por isso, por exemplo, que nós não batizamos criança. Uma das coisas. Assim como nós também não fazemos elas professarem a fé, assim como também nós não fazemos com que ela passe pela Santa Ceia, porque todas essas coisas faz parte do conjunto do entendimento do cristianismo, das doutrinas de fé mais básicas. Uma criança ela não tem toda essa capacidade de entender, não, eu fui pecador e Cristo morreu por mim, então eu preciso confessar ela publicamente, né, a minha fé em Cristo, assim como também eu participo da ceia, lembrando ali da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, assim, ela não tem essa consciência. É por isso que nós não fazemos com que as crianças passem, né, por isso que a gente faz aqui na igreja. Né? E aí, logo, nós também temos a questão da redenção aqui trabalhada no tópico 3 do livro. Por quê? Apesar do evangelho ele ser uma má notícia na nossa vida, ele também é uma boa notícia na vida daqueles que creem. Irmãos, não tem como. Se nós ouvirmos o evangelho, das duas umas, ou a gente vai fechar o nosso coração e vai continuar com o nosso coração rebelde a Deus, ou então o próprio Deus vai trabalhar a salvação dentro da nossa vida. Fazendo o que, irmãos? Fazendo que não existe um estado intermediário. Ou nós somos filhos das trevas, ou nós somos filhos de Deus. Então não existe assim, a pessoa era tão boazinha, poxa, mas a pessoa viveu num lugar assim e ajudou um monte de gente. Não são por obras que nós seremos justificados, mas sim por aquilo que nós cremos. No caso, se nós cremos em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, então não há condenação para nós. E para os outros, infelizmente, que não estão em Cristo, eles vão sofrer ali a condenação eterna. Lembrando também que o processo de justificação, nós temos a imputação, ou seja, algo que não era nosso passou para Cristo, que foi a maldição e o nosso pecado, e algo que era de Cristo passou para nós, que é a santificação e justificação. Então, hoje nós somos justificados porque assim quando Cristo morreu, Ele passa isso para as nossas vidas. E hoje nós somos considerados justos diante de Deus mediante a fé, né, e a obra que Cristo fez ali na cruz. E, para terminar, temos que entender também uma coisa, que Jesus Cristo, irmãos, Ele deixa um caminho para nós nos arrependermos, para nós sermos pessoas que sirvam a Ele. De fato, assim, ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai chegar lá no final e falar assim, olha, eu não conhecia. Olha, enfim, nunca ouvi falar de Jesus. Ou então, olha, eu vi, mas assim, sabe, no dia eu estava correndo, estava com meus afazeres, então eu não quis crer, eu não criei ali na hora. Não, irmãos, não vai ter isso. E mais uma vez, se a gente aplica isso, fala assim, mas isso é muito duro. Irmão, se vocês descumprirem uma lei do nosso código de 88, você não pode alegar ignorância, ou seja, eu não sabia. Isso está dentro do próprio código, tá? Vocês podem ler lá na nossa Constituição de 88, Constituição Brasileira. Acredito que outros países também devam ser assim, porque seguem mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, base que é o direito romano. Então, não há também como nós alegarmos, falamos, eu não conhecia, puxa, desculpa aí, não sabia, nossa, não imaginava que o pecado era desse tamanho na nossa vida. Então nós não vamos ter esse tipo de desculpa.
E, mais uma vez falando, nós temos que entender que a salvação é apenas por Cristo. E no próximo capítulo nós vamos trabalhar bastante. Então assim, se Jesus Cristo, ele morreu por nós, se Jesus Cristo, ele pagou a nossa dívida, então qual que é o papel do ser humano agora com essas informações? É o arrependimento dos pecados. E nós vamos trabalhar isso no próximo capítulo. Tá bom? Alguma pergunta sobre o que nós vimos? Capítulo 3. Algo a dizer? Pode falar. Eu acho muito importante, agora que você fechou, principalmente no evangelismo infantil. Eu cresci num lar cristão, então eu lembro de estar lendo uma passagem, por exemplo, no devocional, que é aquela passagem do publicano e do fariseu. Que o publicano batia no peito e falava, pobre de mim, que sou pecador. E ele estava chorando. E eu lembro que o fariseu, ele fala que, Deus, obrigado porque eu não sou que nem esse pecador. Eu li essa passagem com 8 anos. E eu olhava e falava, eu pensei, nossa, mas o fariseu tá certo. Realmente, que bom que eu não sou esse pecador. Eu, com 8 anos, eu tive esse diálogo na minha cabeça. De olhar e falar, nossa, mas eu sou boa. Eu sou boa porque eu não faço pecado. Eu não cometo pecado. E eu lembro que deu alguns dias, aquilo caiu a ficha na minha cabeça de um jeito. Com 8 anos de idade, que eu falei, não acredito. Eu sou pecador. E quando isso caiu a ficha pra mim, eu, como filha de cristã, não entendia que eu era pecadora, mesmo meus pais falando. As crianças, elas precisam entender que elas são pecadoras. A gente tem uma tendência na igreja de tratar a criança que nem bobo. De tratar a criança como se ela não entendesse o pecado. E a criança, para ela entender que ela precisa ser salva, ela precisa olhar para o pecado dela e se arrepender. Senão ela vai crescer um mini fariseu que vai bater no peito e falar, nossa, eu sou muito bom. Então o maior desafio da igreja hoje, eu considero, falando de forma pessoal, é olhar para os nossos filhos e falar para eles a malignidade do pecado. Não é porque eles estão crescendo na igreja que eles não são alvos da ira de Deus se eles não crerem. Porque eles também cometem pecado. E na igreja a gente tem um mau hábito de tentar polir o pecado dos nossos filhos. Usar disciplina física, usar correção para mascarar o pecado. Não que isso seja errado, mas não trata o coração do nosso filho. O único tratamento para o pecado do coração é o Evangelho de Cristo, porque senão ele vai ser um dos mais ardilosos em cobrir pecado ao longo do tempo. Se ele não entende que ele é um pecador e que precisa se arrepender, provavelmente ele tem grande chance de ser um religioso que vai para a igreja e se acha bom o suficiente. E esse é um risco que a gente corre na igreja, por isso que a gente fala tanto de evangelizar as crianças. Nós pegamos... Vocês que estão acompanhando a gente pela internet, nós fizemos uma série sobre internet e a gente bateu em todos os encontros que evangelizar e doutrinar o seu filho na palavra é uma questão nossa como pais. Às vezes a gente fica terceirizando ou querendo até mesmo que a escola... Gente, a escola pública, ela não vai. Assim, esquece. Tá? É a mesma coisa que você pegar hoje o sistema mundano, né? Que se manifesta de várias formas e querer que o mundo ensine coisas cristãs para os nossos filhos. Não vão. Eles não vão. Tá? O mundo hoje ele é anticristo. Isso que a Luísa falou é um problema. Às vezes a gente trabalha com crianças e filho de crente é muito complicado. Por quê? Porque ele não se enxerga pecador. Porque ele está na igreja, o pai leva ali a igreja na frequência ali, né? Que vai, né? Enfim. E ele olha e ele se acha bom demais. E ele não enxerga nem pecado, às vezes, na vida dele. Então, é uma complicação no filho de crente essa questão do evangelismo. Porque, nós, às vezes, não evangelizamos os nossos filhos do jeito que deveríamos. A gente não pega ali aquela passagem, né, de Deuteronômio 6, que fala para inculcar. Ensina, né, senta com seu filho, eduque, fale sobre a lei. Até inculcar, ou seja, até ele realmente aprender. A gente não faz isso por diversos motivos. E aí, nosso filho, como a Luísa falou, começa a encobrir vários pecados e a gente às vezes coloca ainda a culpa na escola pública, né?
Uma coisa importante também, que até anotei aqui, lógico, os pais têm que orar pelos filhos. Primeira coisa é ministério de oração. Porque somente o Espírito Santo pode tocar o coração como o coração dela foi tocado, como o coração dele foi tocado. Mas assim, você tem que prestar atenção em sinais. Por exemplo, quando você vê uma criança maltratando um animalzinho, liga a antena. Tem coisa errada. Entendeu? É a natureza pecaminosa aflorando de uma maneira cruel. Entendeu? Segunda coisa, quando você vê uma criança brigando com os amiguinhos à torta e à direita sem um motivo aparente, também liga a antena. Entendeu? Não deixa passar, coitadinho, ele não sabe. Sabe. Entendeu? Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu já cometia pecado e sabia que era pecado. Se eu morresse com 7 anos, era inferno. Glória a Deus que eu não morri. Entendeu? Posso fazer umas... Pode, na verdade eu deixei esse tempo aqui, agora mais para perguntas e dúvidas, porque como a gente acabou o capítulo, e é um capítulo muito importante, principalmente para a nossa base de fé, então assim, uma coisa importante, no que nós lemos no livro, ele fala o texto de 1 Coríntios 15, 3 e 4. Mas olha que interessante, eu vou ler o trecho, 1 Coríntios 15, 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, né? E depois pelos 12. Aí olha o 6 o que fala. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem agora. Veja, a ressurreição de Jesus Cristo é um fato comprovado. Existe o testemunho desses irmãos. Então é muito importante, por exemplo, eu só fui saber isso quando eu li a Bíblia. Por mais de 30 anos da minha vida, eu não sabia que mais de 500 pessoas tinham visto Jesus ressurreto. E acho que a maioria de vocês nunca ouviu isso. Entendeu? Concorda com a minha informação extremamente importante de 500 pessoas? Não é bom. Se alguém levantasse com uma mentira, quantos iriam se levantar contra? Entendeu? E lembrando daquela história, né? A pessoa pode até viver por uma mentira, mas ninguém vai querer ter uma pena de morte por uma mentira. A hora que a espada encostar aqui, o cara fala, peraí, brincadeira, foi mal, estava mentindo. Correto? Só que a turma morria por causa disso. E mais também que eu coloquei, veja, é uma coisa triste, mas infelizmente o incrédulo, ele é inimigo de Deus. Quanto mais cedo nós entendemos isso, melhor nós vamos exercer nosso ministério junto às pessoas que a gente ama. Falar deles de Deus, falar, olha, veja, você precisa de Jesus, nós somos tudo errado, todo mundo erra, eu erro, você erra, isso aí nos lança no inferno. Mas, quanto antes você entender isso, pessoas à nossa volta estão morrendo e estão indo para o inferno. Entendeu? O que mais que eu marquei aqui também? Veja, aí você fala, mas pastor, e as obras? Como é que fica a questão das obras? Ninguém pode ser salvo pelas obras. Não há nada de bom que eu faça que possa trazer a salvação. Agora, Deus é justo. Apocalipse 20, versículo 11, tem uma informação importante. Se alguém quiser abrir, eu vou ler. Apocalipse 20, versículo 11. Isso aqui é o chamado juízo final. Que tecnicamente a gente chama de julgamento do trono branco. Lá no final de tudo, todos os mortos vão ressuscitar. Todos. E vão se abrir os livros das obras das pessoas. E é a figura que está aqui. Então, Apocalipse 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que
que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Vírgula, essa informação é importante. Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. Repetiu. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que acontece? Aonde entram as obras da pessoa? Jesus, quando estava em Cafarnaum, ele chegou e falou: ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivessem visto as obras que vocês viram, há muito eles teriam se arrependido. Haverá menor rigor contra Sodoma e Gomorra no dia do juízo, que é esse dia aqui, do que contra vocês. Então o que acontece? Vai haver níveis de juízo. Cada um vai ser julgado segundo o rigor das suas obras. Como vai ser? Nós não sabemos. A punição é igual para todos. Todos vão ser apartados de Deus pela eternidade. Todos vão receber tormentos, mas parece muito claro que haverá níveis de juízo, por causa das próprias palavras de Jesus. Outro detalhe, uma pergunta muito comum. A pessoa pergunta: mas pastor, e aquele esquimó que nunca ouviu falar da palavra? E aquele índio que vive lá no meio do Amazonas e nunca ouviu falar da palavra, como que fica? Não é uma boa pergunta? Olha que interessante, mesmo livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. E a besta que era, e a besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Olha a frase agora. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, e ainda que é. O que acontece? O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. O nosso nome foi colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso aí tem um nome na Bíblia, um nome técnico. Essa é a doutrina da eleição. O que acontece com o esquimó? Se for nascer um esquimó, que é um eleito, Deus vai providenciar os meios para que esse esquimó ouça a pregação do Evangelho. Deus vai providenciar não somente os meios, vai providenciar a fé, o novo nascimento, para que ele crê. Pastor, como é que é isso? Nós não sabemos o mecanismo, a Bíblia não revela. Mas nós sabemos que a Bíblia fala, não em apenas um texto, em vários textos, que existe a doutrina da eleição. Sabe por que nós estamos sentados aqui? Porque Deus, lá na eternidade passada, nos elegeu. O mesmo Deus que elegeu, escreveu a nossa vida. O mesmo Deus que elegeu, providenciou o sacrifício de Cristo. Providenciou que fosse pregado o Evangelho para você. Você nasceu de novo, do poder do Espírito Santo, uma obra parecida com a obra da criação do universo. A obra do novo nascimento, aquele barbudo feio ali, é parecida com a obra da criação do universo. Está certo que para ele a criação do universo foi maior. Entendeu? Mas para vocês entenderem essa comparação, o milagre que aconteceu não foi coisa pouca. Agora, o que me dá paz? Primeiro, Deus é justo. Segundo, Deus é amor. Terceiro, uma coisa importante, porque quem tem dificuldade com a doutrina da eleição, imagina o seguinte: você está orando, amanhã tem uma entrevista com Deus.
E aí você senta na mesa e Deus fala, olha, eu vou te dar 3 pedidos. O que você me pediu, eu te dou. Seria legal? Pô! Eu ia chegar para ele, a primeira coisa que eu ia pedir, falar, Deus, salva os meus familiares. Segunda coisa, salva os meus amigos. Você ia pedir isso? Já pensou se Deus responde para você o seguinte, fala, olha, eles têm livre-arbítrio, eles que creem. A minha parte eu já fiz, já mandei Jesus. Agora é com eles. O que você ia achar de Deus? Imagina uma pessoa se afogando numa piscina, você tem o salva-vidas, você pode jogar o salva-vida para que a pessoa não se afogue, e você cruza o braço e fala, ela tem livre-arbítrio. Se ela não sabia nadar, não tinha que dar na piscina. O que você pensaria de uma pessoa assim? Agora, a eleição é misteriosa. Porque a pessoa vai chegar e falar, então quer dizer que Deus escolheu um, não escolheu o outro? É. É o que a Bíblia ensina. Agora, o critério único que nós sabemos é que não foi por obra. Não sabemos mais nada. A Bíblia não fala mais nada. Como Deus fez, por que Ele fez, como fez. Porém, essa eleição é que nos capacita a orar. Aí você fala, mas pastor, peraí, não foi escrito antes da fundação do mundo? Irmãos, o tempo que a gente vive, que é o tempo cronos, do cronômetro, é para o ser humano. O nome de Deus é o Eterno, Criador do tempo. Não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Em Deus tudo já é. Ele é o eu sou. Entenderam? Quando a Bíblia fala teu nome foi escrito antes da fundação do mundo, o que a Bíblia está dizendo? Que para nós, seres humanos, debaixo desse tempo, o tempo da ruguinha, do cabelo branco, do não ter cabelo na cabeça, debaixo desse tempo. Para nós, foi antes de existir qualquer coisa. Deus colocou nosso nome lá. Agora, Deus é criador, além de nós, além da nossa vida, Ele é criador do tempo. Ele está acima do tempo. E isso nos capacita a ter esperança. A doutrina da eleição é a doutrina mais bonita que tem na Bíblia, porque eu tenho esperança, porque eu sei que tem um Deus de poder, eu sei que tem um Deus justo, eu sei que tem um Deus de amor, que é poderoso para salvar até o pior pecador, como foi o apóstolo Paulo. É isso que nos move para orar, para ter expectativa de salvação e para confiar que Deus tem poder para resgatar, entenderam? Ele é Senhor do tempo. Ele é o autor da vida. A vida e a morte estão em suas mãos. Agora, tudo isso faz parte dos mistérios que estão escondidos em Deus. Se a Bíblia falasse, eu te falava. Aonde a Bíblia não fala, eu me calo. Mas eu sou bem tranquilo com a eleição. E glória a Deus por isso, porque eu olhando para a minha vida, se não fosse Deus me dar fé, eu jamais creria. Se não fosse Deus me sustentar, eu jamais permaneceria. Porque eu sou mau, eu sou ruim. Eu quero ver só o meu lado. Isso que você está falando é bem interessante, porque assim, a gente vê que é a pregação do Evangelho que as pessoas conhecem a Cristo, né, e recebem ali, no caso, a salvação. Porém, a gente vê também outros milagres acontecendo até dentro mesmo na Bíblia, como foi citado aqui Paulo. Paulo, o próprio Jesus Cristo se revelou a ele caiu do cavalo ali indo, né, para uma missão para perseguir cristãos. E isso tem acontecido até nos dias contemporâneos. Alguns missionários falando que tem pessoas assim que, principalmente em países extremamente fechados, pelo islamismo ou por um regime comunista,
recebendo o sonho sobre Cristo e o cara simplesmente larga tudo e vai e conta os irmãos. Sendo pregado no sonho, é muito Isso. importante isso. O cara nunca ouviu o evangelho. Porque isso é métodos extraordinários. Sim, milagres, né? Milagres. Um revelamento assim que Deus faz para a vida da pessoa. Então, até nisso, Deus trabalhando, né? Mais uma vez firmando que quando Deus quer salvar, ele usa até mesmo milagres, né? Um dos milagres assim que eu vi que eu achei mais legal foi que um missionário ele foi numa vila para evangelizar. E, não para evangelizar, desculpa. Ele não podia evangelizar porque lá era dominado lá, né, por um pessoal islâmico bem radical. E a intenção dele era deixar a Bíblia escondida na porta de todo mundo e sair da cidade e ir embora. E ele não conseguiu, né? No dia lá, ele falou que o pessoal tirava uma cesta e no dia ninguém tirou cesto. E um homem chamou ele para tomar um café junto com ele, né? Um chá. E aí o homem falou assim para ele: posso te falar de Jesus? Sim. E aí ele falou assim, ele tomou um susto, né? Ele falou assim: Jesus? Não, mas não é aquele Jesus que, né, o pessoal fala, é outro. Aí ele falou: pode. E aí o cara foi lá numa árvore e tirou um rolo assim, enrolado era o livro de Lucas. Então você vê, né? Ele falou assim: gente, eu não faço a mínima ideia como aquele livro de Lucas chegou até ele. Mas ele falou: quando eu saí de lá, Deus falava assim no meu coração: você é muito importante, eu te uso, mas eu não preciso de você. Tipo, né? E isso é bem legal. Você vê o evangelho avançando pela pregação do evangelho e Deus também trabalhando ali através dos seus milagres. Assim, só para encerrar, que a outra foi longa. Isso que eu acabei de falar para vocês é um dos princípios do chamado calvinismo. Só que nos textos bíblicos que eu conheço, eu prefiro chamar de outra forma. Isso é Bíblia. Entendeu? Porque tem textos que são inegáveis. Agora, o que vão falar? Você vai ver uma caricatura. Vou falar assim: então quer dizer que a pessoa, ela quer Jesus, ela quer ir para a igreja, ela quer ser salva, e aí, como ela não é eleita, Deus vai dizer não. Isso é o que você vai ouvir os oponentes falarem. Não, não é nada disso. O homem entrega a si mesmo, ele não quer Jesus, ele não quer se arrepender. Se alguém começar a inclinar, por exemplo, você está aqui hoje, já é sinal do agir de Deus na sua vida. Porque se deixasse na sua mão, você jamais estaria aqui ouvindo a palavra. Você está fazendo qualquer outra coisa menos isso. Então é muito importante entender isso. Ninguém é capaz de querer. Efésios 2 ensina: estávamos nós mortos em pecados e transgressões. Deus nos vivificou. Eu pergunto: um morto pode fazer alguma coisa? Não. Agora você vai ficar com a verdade bíblica ou você vai ficar com teoria da lógica humana? Porque realmente é complicado para entender a eleição. Porque não tem muita explicação. Deus só fala: ó, Deus elegeu. Ele foi buscar e ele salvou. Fechou. Amém? Vamos encerrar? Dá clique.